Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do AnaMidcast. Eu sou o Rodrigo Augusto, sócio e fundador da agência Série Designer e líder de e-commerce aqui na Anamid. Hoje o papo é literalmente com quem move o país, né? Vamos falar aqui de e-commerce, de logística, de colaboração estratégica com os Correios e agências associadas aqui da Anamid. Num papo direto sobre o presente e o futuro do comércio eletrônico aqui no país, né? E para ajudar, né, nós vamos falar aqui, vai contar aqui com a ajuda de 3 grandes nomes, né? Vou pedir aqui para vocês se apresentarem. Olá, eu sou a Mariana, sou lá dos Correios. Hoje eu trabalho na gerência de desenvolvimento de mercado e a gente busca muitas parcerias para levar as soluções que a gente tem para todo mundo que não conhece ainda. Olá, eu sou a Raíssa, eu sou consultora de novos negócios nos Correios e é um prazer estar com vocês aqui, espero conseguir trazer algumas informações relevantes para vocês. Olá, meu nome é William, faço parte do time de e-commerce dos Correios. Legal, obrigado mais uma vez aí pela presença, né? É um prazer ter vocês aqui, a disponibilidade do tempo de vocês para conversar, para levar conhecimento, para trocar ideias, né? A gente que agradece a oportunidade. Imagina. A ideia do envio postal já existe há muito tempo, né, no país, né? Assim, desde a época de Brasil Colônia, isso é muito antigo, 362 anos. 2 anos. O Correios em si, ele tá há 56 anos, né? Já fez 56 anos, né? Sim. Agora em março, se eu não estiver errado. Não errei na minha pesquisa. Um mês você tá melhor do que a gente, mas a empresa de Correios e Telégrafos hoje é 56 anos, né? E é incrível a gente pensar, né, como uma empresa com tanta história, né, ela consegue se reinventar constantemente para conseguir atender ali um setor que é tão difícil, né? Ele tem tantas particularidades como o digital, né? Uhum. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, né? Lógico que Correios é uma marca muito conhecida, quem nunca enviou uma carta, né? Quem nunca utilizou algum serviço, mas que você dessem ali uma retrospectiva, né? E até chegar no que tá o Correio hoje, né? Assim, principalmente em números, se pudessem, número de agências, né? Número de colaboradores, número de postagem, né? Se vocês puderem dar essa introdução para quem ainda não sabe a potência que é o Correios hoje. Uhum. Eu brinco muito que a gente já foi muitos Correios, porque se a gente está no mercado hoje há 362 anos, é que a gente conseguiu acompanhar o mercado e conseguiu se reinventar, né? E de um passado recente, mas muito acelerado, a empresa vem se reinventando. Quando eu entrei na empresa pouquinhos de anos atrás, a gente se dizia ainda uma empresa de comunicação. Hoje a gente se coloca no mercado com 100% como uma empresa de logística. A mensageria ainda é muito importante para nós, né? Muita gente ainda usa carta, mas a logística como um todo, em todas as suas frentes e vertentes, hoje já é o nosso carro-chefe, né? E a gente vem cada vez mais se recolocando, se adaptando e olhando para o mercado, trazendo o que o mercado precisa, né? Hoje a gente tem no Brasil inteiro 6.000 agências, né? Então a gente continua sendo uma empresa que está em todo o território nacional. A gente tem, eu não vou saber dizer a quantidade de centros logísticos que a gente tem, mas são diversos, de centros de tratamento, funcionários, se eu não me engano, entre próprios e terceirizados, a gente está aí batendo 90 mil, se não me engano, me perdoem se eu estiver errando os números, mas com os terceiros é mais ou menos isso também. Então, a gente continua sendo uma grande empresa e, como eu falei, a gente vem seguindo a tendência de mercado, né? Então, hoje, logística é a nossa razão de ser, vamos dizer assim, né? Legal, então, se vocês quiserem complementar alguma coisa... Fique à vontade. Eu posso dizer que, conforme você muito bem disse, né, que o Correio ele teve que ir se reinventando, mas o próprio mercado pede isso, né? Então, a gente vê que o mercado se reinventou. E o mercado exigiu isso cada vez mais. Então, o player que hoje ele quer ser relevante no mercado não tem outro caminho, né? E o Correio, dentro da sua estrutura de estatal, precisou entender isso, né? Então, a gente vem passando por essa revolução que a Mariana citou já há alguns anos, né? E reinventando o nosso modelo de negócio, reinventando a nossa estratégia para atender esse mercado.
Sim, eu gosto de complementar que, levando em consideração a palestra que eu faço às vezes lá representando a GEDEM, que nós somos muito além das cartas. Tem muita gente que ainda enxerga o Correios ali como a entrega de correspondência. Lembra da imagem do carteiro, fazendo a entrega das contas, da correspondência. O cachorro correndo atrás. Latindo, né? E aí a gente traz essa informação de tudo que o Correios tem hoje para oferecer no mercado. Eu sou um pouco mais nova do que eles aqui, mas mesmo assim já estou lá há bastante tempo. Já tenho 12 anos de Correios. E nesse tempo, realmente, a empresa, ela se reinventou, ela mudou, ela se renovou em várias vezes. Então, hoje a gente tem soluções que as pessoas não conhecem. E aqui vai ser uma oportunidade legal da gente conseguir abordar isso. Que legal. E é muito legal porque é interessante que quantas vezes nós estamos conversando com parceiros e clientes e realmente surge isso, acontece isso que a Raíssa acabou de dizer, né? Ele fala assim, nossa, mas vocês fazem isso? O Correio trabalha com isso? Nós não fazia sequer ideia de que o Correio tinha isso dentro do Correios, né? Então, é muito comum, volta e meia isso acontece. Legal. E deve ter tido várias fases, né? Desde aquela fase de... Eu trabalho com e-commerce há 20 anos, então eu peguei aquela fase de como que eu chego naquele determinado lugar, né? Acho que teve esse período, né, de corrida ali, de ampliação, né? De eu preciso atender o território todo. Né? Deve ter tido aquela fase de, tá bom, eu cheguei, mas agora como que eu entrego aquilo, né? E agora eu imagino que deve estar naquela corrida de em quanto tempo eu entrego o produto. Sim, né? Eu acho que é a maior dificuldade de tempo e custo, né? Como que o Correio tem trabalhado isso, assim, para reduzir tempo, para conseguir reduzir custo? Tem alguma iniciativa dos Correios em relação a isso? A gente tem sempre buscado a otimização da nossa malha, que é bastante extensa, então sempre trabalhar de forma mais assertiva nossa logística interna mesmo, e a gente é pioneiro no mercado em entrega rápida. A entrega no dia seguinte rápida foi a gente que criou o Sedex 10. Eu lembro quando implantou o Sedex 10, tava aqui já só esperando a gente pra falar. Eu lembro quando implantaram, que já foi aquela revolução. Eu falei, nossa, como assim chega no mesmo dia, né? No dia seguinte. No dia seguinte. E a gente continua com esse olhar, né? Claro que hoje, como a gente é uma empresa pública e a gente tem todas as questões fiscais e tudo que rege a nossa empresa, nem sempre a gente consegue dar os passos tão rápido quanto a gente gostaria. Mas a gente continua muito nessa vertente, a gente continua com prazos cada vez mais reduzidos e buscando sempre o que o mercado precisa. Hoje a gente continua, por exemplo, com o Sedex Hoje, que também foi uma inovação nossa. Então a gente procura muito esse atendimento, né? E também acho que o que conta mais, principalmente, é a nossa capilaridade, né? Que aí a gente vai em todo cantinho mesmo, né? Que a gente sabe a dificuldade num país continental, como é que você faz para coletar, para captar uma encomenda aqui em São Paulo e entregar em Macapá, né? Considerando os custos disso, né? E a gente consegue transportar de qualquer ponta para qualquer ponta do país. Então, a gente continua muito nesse foco de atendimento em todo lugar. Né? Então, é uma frente muito forte para nós. E logística é um assunto interessante, né? Quando a gente olha para o varejo, né? A gente tem já uma média de apenas 12% do varejo, ele é online, né? O restante, 88%, 89%, né? Muda um pouquinho, varia um pouquinho, tem anos que cresce mais, tem anos que diminui, mas em média é de 11% a 12% do varejo apenas está no online, né? Muito pouco comparado, por exemplo, com a China, que já ultrapassa os 30%. Mas, ao mesmo tempo, né, se a gente olhar a questão de território, esses 11% certamente é muito mais complexo de atender, de entregar, do que esses outros países, né, que já estão à frente em número de vendas online, né? Como que o Correio, ele tem essa informação assim de fora? Como que ele se espelha no mercado que está mais à
frente do nosso? Tem coisas que a gente é mais avançado do que eles? Vocês têm alguma informação disso, assim, de tecnologia? A gente, com tecnologia, os APIs entraram agora, demorou um pouquinho para a gente conseguir, até porque como a gente carece dos nossos técnicos desenvolverem muitas coisas, ou licitações, que a gente sabe como é que funciona, né? Nosso país é um pouquinho mais moroso, a gente demora às vezes um pouco para entrar naquela tecnologia, mas quando a gente entra de verdade. Uhum. Então, a gente agora, com as APIs, a gente consegue atender muito melhor isso, e o que a gente tem de informação, assim, de pesquisas internacionais e tudo mais, é que ainda somos um dos melhores correios do mundo, né? Comparando tudo que a gente tem, né? A infinidade de serviços que a gente sabe que é um dos melhores do mundo ainda. Ainda é uma referência, né? Orgulho, né? Muito. Muita gente ainda é uma referência. Mas o correio, ele entra muito numa vertente também de que a gente é para a população. Então, assim, outras empresas estão entrando no mercado, claro, são concorrentes, mas também são para atender a população, né? Então, o importante é que a gente consiga aumentar esses, como você falou, muito pouco ainda do e-commerce, de fato. O varejo nosso ainda é físico, ainda é tradicional. Então, quanto mais empresas estiverem com esse know-how, entrando nessa linha, para que a população tenha acessos, mais o país como um todo se movimenta, e mais a economia cresce, né? Então, a gente sempre vai muito tem muita empresa que capta, e onde ela não consegue entregar, ela aposta com a gente, né? Então, o correio acaba sendo muito esse canal para todo mundo, né? E a gente tem muito orgulho disso, né? Eu acho que complementando também a nossa questão de qualidade operacional. Os correios se preocupam muito com o índice de entrega dentro do prazo, em atender mesmo aquilo que foi vendido, né? Então, pensando no que o mundo fora Brasil, né, pratica, a gente vê que em muitos países o Correios, ele tá ali voltado para mensagem, né? Não tem essa mesma participação em encomendas como nós temos, e não se tem talvez essa mesma participação de mercado e preocupação que nós aqui no Brasil praticamos. É claro que não generalizando, né? Mas em relação a alguns outros países, nós estamos aí à frente. O Brasil representa bem nesse sentido. A gente passa a ser referência, né? Sim. Que legal. E tem alguma categoria, assim, específica, falando de e-commerce, né? Tem alguma categoria que vocês, de repente, tem informação de que ela está se desenvolvendo melhor, tem mais demanda, sei lá, moda, cosméticos, com o avanço? Porque tem produtos que até tempo atrás a gente não conseguia despachar, né? Os lojistas tinham intenção de abrir seus e-commerce, mas tinha algumas restrições, né? Olhando até para grandes volumes, por exemplo, né? Isso, sei lá, uns 15 anos atrás, a gente teve um cliente no setor de bicicleta, né? Então, são produtos que são de grandes volumes, né? E tinha uma dificuldade tremenda de mandar via correios. E hoje eu sei que já é possível, né? Enfim, tem toda uma tratativa. Tem algo assim nesse sentido, assim, segmentos que estão se destacando mais ou segmentos que não eram atendidos e hoje, com o avanço, vocês conseguem atender? A gente percebe um crescimento no todo. Porém, de fato, não sei se até pelo conhecimento de atuar na área, mas você já citou 2 segmentos aí no começo, que são 2 segmentos que mais crescem. Que mais se destacam ano após ano, que é cosméticos e moda, né? Então, a gente... um outro segmento também, questão dos brechós online, né? Então, ainda dentro do segmento de moda, né? Mas, assim, a gente tem notado o e-commerce como um todo, e isso é muito legal porque permite que a gente consegue enxergar que, assim, vários setores da sociedade, por exemplo, o artesanato, também está vindo para o online. A indústria também está se digitalizando, né? Então, a gente percebe outros setores também olhando para o digital e falando, poxa, eu consigo, eu posso fazer parte disso. E isso é muito importante para o crescimento do país. Então, como eu disse, desde a questão da indústria, a gente percebe esse movimento, né? Essa migração. Então, a gente tinha aí... Eu nem vou dizer que é uma migração, mas mais um canal, né? E a gente fala muito disso dentro dos Correios, né? Então, a gente tem os nossos clientes, parceiros, e a gente sempre incentiva, olha, tenha mais canais, né? Quanto mais canais você tiver, melhor é. E a gente percebe esse movimento desses players, e isso nos dá muita alegria, porque
é um crescimento relevante para o país, para o e-commerce, para o ecossistema, e a gente quer estar inserido nisso, e é muito bom que esses clientes, eles nos procuram, eles nos pedem apoio e a gente tem conseguido apoiar. Pô, legal. E tem, falando na segmentação mesmo do mercado, né? B2C, B2B. B2B a gente sabe que, né, como você falou, tem tido uma tendência, né, à digitalização, à transformação digital, mas ainda tem muitas barreiras, e logística a gente sabe que é uma delas, né? No B2B são grandes volumes também, né? Não necessariamente o produto em si é volumoso, mas a carga, né, é muito volumosa, né? Ele vende, né, em grandes volumes. Tem alguma coisa do lado dos Correios que ele já tem se preparado? Como que funciona a questão de contratação, pagamento? É diferenciado do B2C para o B2B? Como que está isso dentro dos Correios? Em relação ao atendimento das necessidades do B2B, o Correio está melhorando o seu portfólio. Né? Então, a gente tem muitas novidades aí, né? Eu não sei se posso trazer já alguns, mas a gente tem a questão do transporte de carga mesmo consolidada, né? Então, essa questão do portfólio hoje é o que está mais latente, então, dentro da estrutura dos Correios. A gente tem trabalhado, principalmente o cliente que ele quer colocar a operação dele dentro do fulfillment, né? E ele precisa fazer essa transferência, então o Correio já desenvolveu uma solução para isso. Né? Então, e o fulfillment, eu acredito que em algum momento vai ser citado aqui, é uma solução excelente. Então, dentro do B2B, o Correio tem melhorado o seu portfólio com soluções voltadas para esse público, para esse setor. E a gente pode citar também no internacional, porque a gente até foi lançado oficialmente em outubro do ano passado, acho que foi, mas a gente agora tem um serviço para grandes cargas internacionais. Até então, a gente postava até 20 quilos, né, dependendo do país, na agência, um pacote com X medidas, mas a gente acabou de fazer a postagem de uma carga até um case muito legal, porque é um rapaz que é brasileiro e mora em Portugal, e ele é músico terapeuta, e ele desenvolveu objetos que ajudam o desenvolvimento de crianças. Então, ele fez um bambolê musical, que ele fabrica aqui em Mogi, e ele usou nosso serviço Exporta Fácil Mais para transportar essa carga de navio, que é bem mais barato, modal marítimo, e já está na segunda remessa dele, tá? Inclusive, acabou de chegar em Portugal, tá lá nos trâmites de liberação da carga. Então, esse transporte, né, a logística mesmo, a gente fala muito do atendimento à última milha, né? Então, o Correio está no Brasil inteiro, mas o atendimento, como o William comentou, da carga consolidada já é uma realidade, já são serviços de prateleira, tanto nacional como internacional, e estão à disposição para todo mundo. Então, quem tiver, né, necessidade, procurar um dos nossos consultores, Raíssa é uma das nossas consultoras aqui, a gente tem boas soluções aí, né? E as pessoas acabam, às vezes, não conhecendo. E outra vertente também que, às vezes, ninguém sabe, são as nossas soluções larga escala para governo, que aí é um lado que, assim, a gente fica bastante orgulhoso, porque a gente tem vertentes pelo Brasil inteiro, de entrega de fralda, de grandes quantidades de fralda, de leite, e a gente entrega livro didático no Brasil inteiro, já há alguns anos, né? As provas do Enem. As provas do Enem. As provas do Enem eu já sabia, tinha conhecimento, mas, de fato, ninguém lembra, né, dessa parte. Ninguém lembra. Né? E são atividades logísticas, assim... complexas, que né? não dá nem para eu explicar a dimensão, né? A gente tem os livros didáticos, por exemplo, a reserva... As urnas eletrônicas também As urnas são, né? também, exatamente. Logística, né? Exatamente. E os livros didáticos, a reserva técnica fica conosco, então quando a escola precisa, a gente já está lá com a gente que manda, no Brasil inteiro. As urnas, na maioria dos estados, né? A gente, desde meses antes das eleições, já faz toda a guarda, né? Inclusive, nos nossos galpões fica lá o exército lá cuidando das urnas. A gente distribui todas as urnas, recolhe todas as urnas, guarda por um tempo e depois manda pro tribunal.
E a gente tem essas, assim, operações bem grandes. Aqui em São Paulo, a gente tem uma nova, que é com a SEDUC, com a Secretaria de Educação, que a gente vai... tá dentro do nosso fulfillment. Então, a gente faz toda a armazenagem, acompanha o estoque deles de material administrativo e tal. E aí, conforme as escolas vão precisando, a gente vai mandando para eles, que também é uma operação bem grande. Então, assim, a gente tem, sim, ali a distribuição porta a porta, com carteiro, que a gente ainda está acostumado, mas grandes operações a gente também faz. E essas operações que eu citei são grandes hoje com o governo, mas uma empresa que tem a necessidade... Ela também consegue usufruir esse recurso. Exatamente. Eu quero colocar no fulfillment aqui o estoque por algum motivo de material administrativo aqui das minhas lojas, dos meus escritórios. A gente faz a administração do estoque, a gente manda, a gente faz tudo. Até contei tudo que a Raíssa ia falar agora. Mas a gente vai falar disso e eu vou puxar agora. Assim. Primeiro eu queria que você explicasse um pouquinho, porque tem gente que ainda não sabe o que é o fulfillment, né? Sim. E muitas das vezes o fulfillment parece que é uma realidade só para grandes operações, as grandes marcas. Então, também falar um pouquinho de para quem que está elegível, né, utilizar esse recurso, como que ele funciona, né, como que deve procurar caso alguém tenha um interesse, né? Enfim, fala um pouquinho da parte do fulfillment. Legal. Esse é um serviço que a gente adora falar. Até então, brilha os olhos. Já abriu um sorriso. Bom, é uma solução completa para quem vende na internet, né? Para quem quer comercializar e quem quer atingir o Brasil todo. Tá aí uma solução. Quando você fala, por exemplo, de quem é o nosso público-alvo, hoje, principalmente os pequenos, os médios, né, os micros até. Então, muitas vezes os clientes pensam, mas eu não tenho volume para isso. E o volume, ele tá ali nos pequenos, porque são esses que normalmente precisam. E vou te explicar por quê. A gente tem clientes que tinham, por exemplo, ali o seu estoque numa garagem de casa. Pegou um armário ali na sala e colocou os seus produtos e, de repente, o dono da empresa não tinha mais tempo para fazer os envios e para administrar o Instagram da empresa ou para vender, e foi crescendo, né? Então, com o nosso fulfillment, a gente vê ali, enxerga uma possibilidade para que essas empresas cresçam, para que elas tenham tempo para se dedicar na parte estratégica do negócio e que deixe conosco essa parte burocrática, essa parte e que é, entre aspas, ali mais trabalhosa, né? Então, essa solução, ela visa ali tanto a armazenagem dos produtos. Então, você que tem uma loja online, vende os seus produtos, você pode disponibilizar o estoque dos seus itens conosco. Nossos profissionais fazem a conferência, recebem esses produtos, conferem item a item, fazem ali a conferência exaustiva. Esses itens, eles serão armazenados conosco. E quando o seu pedido, né, através de uma integração, quando o seu pedido chegar ali no site, ele vem a informação para os Correios, um profissional dos Correios vai embalar esse seu produto com todo cuidado, vai ter ali a armazenagem, o plástico bolha ali para que aquele item chegue de forma adequada no destino. Mas o que é legal, né? Nós não temos cobrança para conferência desses itens que chegam lá. Controle de estoque, né? Tem o controle do seu estoque, não tem cobrança para isso. Não tem cobrança para fazer o atendimento desses pedidos. Não tem cobrança da embalagem. E você ainda tem um desconto nesses envios, tá? É uma tarifa diferenciada que esse cliente vai ter acesso com um preço muito mais competitivo. Então, ele já entra com uma tabela aí que grandes players têm acesso. Então, ele já ali, o pequeno tem acesso a essa tabela, estando ali conosco. E a armazenagem, você não paga se você consumir ali todo o seu estoque no período de 30 dias. Então, caso você tenha algum item ali que sobrou dentro do período dos 30 dias, né, conosco, a cobrança dessa armazenagem, ela é apenas da área que você utilizou até aquele momento. Então, a gente não vai cobrar um aluguel de uma sala completa, por exemplo. Então, ele é a fração do que você está utilizando. É o metro cúbico somente. Então, vamos supor que sobraram aqui
essas 4 garrafas no seu estoque. A gente vai fazer o cálculo do que essas 4 garrafas ocuparam de espaço e é isso que você vai pagar. Isso é bem legal, porque geralmente ele é feito um cálculo inicial, né? E você tem que ficar alimentando aquilo, né? Então, se reduzir... Exato. Então, é legal que ele vai acompanhando o que está sendo ali despachado, o que tem ficado ali, né? Aí a gente tem uma brincadeira que a gente que o cliente faz pra gente, né? Que é qual que é a pegadinha? E não tem. É exatamente isso que a Raíssa acabou de descrever. Aí, às vezes, o cliente pergunta, mas a embalagem é de graça mesmo? Sim, a embalagem é de graça. E a gente tem vários modelos para atender todo tipo de tamanho de item, né? E o atendimento também ali gratuito, não tem. E você sabe de cabeça assim, quais são os requisitos mínimos ali para... Sim, é bem simples, tá? Para você conseguir ter acesso ao nosso fulfillment. Primeiro, precisa ter um contrato ativo com os Correios, tá? Que essa solução, ela é para clientes de contrato. Mas aí... é super simples de ter um contrato com os Correios. Então, você precisa de ter um CNPJ ativo com a Receita Federal, tá? E ter um certificado digital. O processo da contratação, ele não leva nem 10 minutos. Depois, a gente pode deixar nas informações aqui o link onde o cliente faz esse cadastro. E também, a gente fica aqui com o nosso contato, para caso você tenha alguma dúvida, precise entrar em contato conosco, a gente fica à disposição. Mas, basicamente, o cliente faz um acesso ao nosso site. Ele passa a ser um adicional do contrato dele, né? Isso. E o serviço não tem custo para ele ter ali, ele já vem incluso esse serviço ali como uma das opções que você tem. É um dos serviços que você vai ter no portfólio do seu contrato. Então, além de você conseguir utilizar os nossos serviços nas agências e tudo mais, você também tem a opção de utilizar o serviço Log Mais. Então, se interessou, o primeiro passo aí é ter um contrato ativo com os Correios. E aí, como eu expliquei, não tem nenhuma pegadinha, não tem custo também para aderir ao nosso contrato, tá? Inicialmente, aí nós temos uma tabela de início que o cliente não paga nada para aderir, vai pagar apenas pelos envios que ele realizar. E certamente isso também reduz o prazo de entrega, né? Sim. Porque você não tem a logística, né, do seu estoque até chegar no correio e depois despachar, né? Você já tá ali direto, caiu o pedido ali, já saiu para entrega, né? A gente tinha um cliente que era muito legal, que todo mundo falava, nossa, não acredito, que é cerveja gelada. O cliente, ele disponibilizou as geladeiras, nós colocamos nos nossos armazéns, então a gente tinha estoque com gelo e sem gelo, e o que era com gelo ia para as regiões atendidas pelo Sedex hoje. E foi tão legal, cresceu tanto, que o cliente não deu conta e precisou acessar as operações. Pelo menos com o nosso log, ele teve que alugar um galpão para ele mesmo, ele teve que crescer, porque ele não estava conseguindo mais levar. Mas ficou uns 2 anos esse cliente lá, né? E para todo mundo que a gente falava, não, porque a gente entrega cerveja gelada. Não, meu correio entrega só cartinha. Não, até isso. Então, muitas soluções que os clientes precisam, às vezes a pessoa acha que, nossa, mas o correio é engessado. Não, a gente consegue customizar bastante coisa, assim, né? O cliente trazendo a demanda pra gente, ou pro consultor, quem já tem contrato conosco, que tem o seu consultor de vendas, né? Bate um papo, fala, olha, eu tenho essa demanda, né? Será que a gente consegue ajustar, colocar de alguma maneira? Muita coisa a gente consegue fazer, né? Então, esse da cerveja foi um case muito legal que a gente teve por um tempinho aí. E o cara cresceu tanto que foi embora, né? Que legal. E aí, um outro ponto, né, que assim, já acabou respondendo até uma das perguntas que eu fiz iniciais, né, o que o Correios tem feito para reduzir prazo e custo, por exemplo, né? Hoje, o custo, ele é algo que tem batido muito nas operações de e-commerce, né, então os lojistas estão ali quebrando cabeça, né, para tentar ali diminuir custos, para deixar a operação mais saudável, né, e eu vejo isso muito como um papel das agências também, né, que a gente tem hoje que cuidam de alguns clientes, né, fazem ali implantação, dão evolução, né, como que o Correio, né, consegue também dar um apoio para as agências, né, em relação a ter maior conhecimento disso? Por mais que tenha o consultor, às vezes o contato acaba sendo mais rápido com a agência do que o próprio consultor ali dos Correios, né? Então, como agência, assim, como que eu consigo ter mais acesso e até mesmo ajudar a fomentar, a utilizar melhor os serviços dos Correios? Não sei se o William quer complementar, pode responder. Quando você fala agência, você fala agência do ecossistema digital? Do ecossistema digital, exato. Perfeito. Somente os associados à Namid, né? Que perfeito. Passam a ter os benefícios agora dessa parceria que a gente está construindo. Perfeito. Bom, como a gente consegue apoiar as agências?
Primeiro, uma das ações é essa, né? A gente tem buscado parcerias no mercado para conversar com todos os segmentos, né? E principalmente dentro da nossa estrutura, a gente percebe que o e-commerce é uma das frentes principais, né? Então, realmente são clientes que são, dentro da nossa operação, extremamente importantes, né? Então, o principal segmento. E a gente hoje tem buscado conversar com esses players de mercado. Então, plataformas, agências, RPs. Então, o Correio vem evoluindo desde o desenvolvimento das suas APIs, evoluiu as suas APIs, né? Hoje a gente integra com todo mundo, as principais plataformas a gente integra. A gente busca as plataformas, então a gente conversa, fala, olha, nós temos muitos clientes em comum, será que a gente não pode conversar? Vamos integrar os nossos sistemas, acredito que com isso todo mundo ganha. E a gente tem buscado isso e temos obtido êxito, né? Dentro desse cenário também, você citou aí a questão de custos, né? E o quanto as agências também querem apoiar os seus clientes nisso, né? Um trabalho que a gente faz que eu entendo que tem gerado um bom resultado e, inclusive, é interessante porque a gente traz o time da agência para participar junto, é a consultoria de e-commerce, né? Então, hoje nós temos dentro da empresa uma gerência, inclusive, da qual eu faço parte, estou vendendo peixe aqui. Não, E é uma gerência totalmente focada no segmento de e-commerce, né? Dada a importância que esse segmento possui. E essa gerência, ela, além de conversar com o ecossistema, então ela tem duas frentes de atuação. Uma externa, que é conversar com o ecossistema, entender esse ecossistema e construir junto, e uma interna, que é para os nossos clientes. Então, como que a gente pode atender os clientes, que muitas vezes é o cliente da agência também. A gente hoje tem a consultoria de e-commerce, que ela trata desde a questão de SEO, tráfego, mas principalmente estratégias de frete. E aí eu entro num ponto bem sensível, porque o frete hoje ele é um desafio no e-commerce. O frete hoje ele é um fator decisivo de compra ou de abandono de carrinho. E apoiar essas empresas no que tange frete tem sido uma experiência muito legal, né? Então, a gente tem trabalhado com eles, por exemplo, vou falar aqui, mas a gente tem frete grátis, estratégia de frete grátis e como eu dou frete grátis. Como que é o cálculo? O que eu preciso fazer? Muita gente não sabe fazer. Muito então, lojista não sabe fazer cálculo de frete grátis. Como que eu dou frete grátis, né? Frete compartilhado. É em qualquer situação que eu posso fazer o frete compartilhado. E o frete embutido? Frete embutido que, quando mal feito, ele tem uma percepção negativa, né? Então, você oferece o frete grátis, só que você embutiu no preço do produto. E se você não souber fazer isso, então a percepção ela se torna o contrário. O cliente, ele olha assim e fala, não, está embutido, e aí ao invés de você ganhar, você perde esse cliente. Sabe uma provocação que eu tenho feito, né? Na Anamid também tem muitas agências de performance e que atuam com e-commerce. Dentro da hold ao qual a minha agência faz parte, a gente tem 2 agências de performance também, e a gente discute muito sobre isso, né? Porque muitos clientes às vezes cobram, né, de ROI, cobram de resultados, né? E às vezes o próprio analista, ele não acaba conseguindo ter dados ali para dar ali informações certas para o cliente, no sentido de, às vezes tem uma campanha que o cliente está insistindo em colocar mais dinheiro ali numa determinada região, e às vezes aquela região, logisticamente, não é interessante para ele, né? Em uma das conversas que eu tive em Bauru, ano passado, com os Correios, a gente discutiu muito isso, sabe? De como que o Correio também consegue trazer dados, né, para as agências nesse sentido, né? De analisar quais são as localidades que, para aquele determinado produto ou lojista, né, é mais interessante, onde que ele pode realmente investir mais grana no sentido de tráfego para vender melhor. Porque eu vejo, às vezes, algumas operações que o cara tá pondo dinheiro, tá oferecendo frete grátis e depois cobra, mas a conta não fecha. Não fecha porque ele não tá tendo a visão, né, de que, de repente, aquela determinada localidade, um determinado produto, para ele não compensa vender daquela forma, né? E aí você disse tudo, porque existem algumas informações que antes de eu partir para uma estratégia de frete, eu preciso entender. Então, por exemplo, qual é a minha margem? Né? Qual é o meu custo logístico? Né? Então, assim, por exemplo, a gente costuma brincar que
Quando você pergunta para um cliente, olha, você investe em tráfego? A maioria vai dizer que sim. Né? Agora, se você perguntar, você investe em frete? Praticamente ninguém faz isso. Não, é meio que fica E aí processo obrigatório ali no e-commerce. Um exemplo muito simples, né? A gente vai ter agora, dia 28 de abril, o dia do frete grátis. É uma oportunidade de eu fazer uma ação de frete. Agora, imagine o seguinte, você tem uma verba destinada, para tráfego, e você pega e fala assim, eu vou separar o meu custo aqui para São Paulo, vou chutar um número aqui, vou arredondar, R$10. Tá? Vamos supor que você gasta R$10 para fazer o envio daquele produto. E você pega e fala assim, eu vou separar R$500 para investir em frete. E aí, eu faço uma ação de e-mail marketing para um público aí já qualificado, né? E disparo, olha, para todo mundo que tiver esse cupom aqui, R$10 de desconto no dia do frete grátis, ou um outro tipo de ação, falei do dia do frete grátis, mas pode ser uma ação de aniversário para quem faz a captação de lead, você pode trabalhar esse cupom. E aí, o que acontece? Beleza, eu abri mão de R$500 e fiz uma ação dentro do meu público ali, disponibilizando 50 cupons. Quanto que isso me trouxe? Já parou para medir? Então é teste AB. Então a gente são coisas que dá para fazer, né? Então, uma coisa que é bem interessante no formato da tabela dos Correios é que a gente trabalha por faixas, né, de região. Então, quando eu tenho uma precificação local, então daqui para o centro de São Paulo, quero enviar, ele tem um custo. Só que daqui para Campinas, daqui para São José dos Campos, daqui para Extrema, é o mesmo custo. Será que a partir dessa informação eu não consigo desenvolver melhor uma estratégia segmentada para aquela região? É isso, ou abrir novas praças, né? Porque às vezes a gente fica muito restrito a estratégia de penetração, onde é o óbvio, né? E às vezes ele não consegue ver que ele tem, às vezes, ali algumas oportunidades onde ninguém quer ver e é o mesmo custo para ele. Né? E essa tabela, essa precificação, ela está acessível ao cliente, mas os clientes conhecem. Então, por exemplo, quando eu vou falar de Rio de Janeiro, não é só Rio de Janeiro, né? Então, eu tenho 9 estados ali que compõem um grupo que é a mesma precificação. Que a gente chama de corredores de negócios. Corredores de negócios. Esse modelo de corredores de negócio, a partir do momento que eu conheço, eu tenho essa informação, e eu tenho informação também da parte do cliente, a gente consegue sentar e construir junto uma estratégia de frete. E é muito bacana, porque esse é um dos fatores que a gente vê que tem dado muito resultado. Eu vou dar um exemplo. Todo mundo que dá frete grátis no Expresso ou no Econômico? Geralmente no Econômico. Geralmente no Econômico. Que é mais demorado. Perfeito. Então, a maioria dos e-commerce, o que faz? Beleza, vou dar frete, já que eu estou dando frete grátis, por favor, te dar isso aí no Econômico, que o meu custo é menor. Show de bola. Só que se eu tenho um cliente ou o meu segmento, dependendo do meu segmento, eu tenho ali um cliente que ele tem necessidade, ele tem urgência daquele produto. Como é que eu faço com a experiência desse cliente? Então, uma coisa que a gente enxerga que é comum e é tão básico, mas acaba acontecendo muito, é que eu dou frete grátis e eu desabilito outras opções. Sim. Ou eu mantenho essa opção, mas num custo alto. Agora, eu quero provocar um insight aqui. Imagina o seguinte, imagina que você estabelece um teto, que é o que a maioria faz, né? Então, eu vou dar frete grátis nas compras acima de R$2,99, certo? Que é meio padrão também, né? É, o padrão. E aí, eu já estou predisposto a dar esse frete grátis se você atender a essa condição. Se eu já estou predisposto a dar o frete grátis, caso você atenda essa condição, por que eu não dou o frete expresso cobrando só a diferença? Então, se esse frete econômico sairia R$20, estou chutando aqui um valor, mas sairia R$20 e o meu expresso sairia 30, por que eu não coloco lá frete grátis, tantos dias, e embaixo expresso R$9,90, que é um número comercial. E aí, quando o cliente adota essa estratégia, é batata. Ou até mesmo dividir com ele, né? Se o meu teto é 300, por que eu não cobro 50% do valor se ele gastar 149, por exemplo? É compartilhado. Né? E outra, e aí entra essa questão da estratégia. Existe um pouco de dificuldade na adoção de algumas estratégias por engessamento também das plataformas. Eu ia falar isso. Tem muita plataforma que não permite essas customizações de promoções, né? Ou até mesmo a visibilidade do cliente em relação ao que é mais vantajoso ou não, né? Mas esse da diferença do expresso, ou entregar o expresso cobrando apenas a diferença, a gente consegue.
mesmo que a plataforma ela não tenha essa flexibilidade. Tá? Então, a partir do momento que o cliente ele tem a parceria com os Correios, ele tem acesso a esse tipo de consultoria, entre outros. E sabe o que eu vejo muito importante também com uma parceria com as agências, né? E a gente meio que entrou nesse lado consultivo lá, meio que na marra e até por ver os clientes batendo cabeça, né? Quando o cliente fecha um contrato com os Correios, né? Ele recebe um monte de código ali do que permite ali, né? E eu vejo muitas vezes o cliente nem sabendo o que representa cada código, né? E aí ou ele cadastra tudo e aí pro cliente final fica aquela lista, né? Toda com um monte de informação no checkout ali. Ou, às vezes, ele cadastra o código errado, né? E, às vezes, o que é mais interessante para ele, ou ele não consegue fazer a clusterização de, esse determinado produto eu vou ativar para essas regiões e não para essas, né? Então, as agências tendo mais conhecimento disso, ele acaba virando também ali um reforço, né, da própria operação dos Correios de usufruir melhor os serviços, né? E para dar esse apoio para as agências, principalmente, mas também para posicionar os Correios no mercado como uma empresa de vanguarda e que a gente está ali acompanhando de verdade o mercado, tem essa gerência que é a que você conheceu lá em Bauru. Vamos mandar aqui um beijo pro Arley e pro Mário, pro pessoal de lá, que eles são muito legais e, inclusive, eu bati um papo bem bacana com eles antes da gente vir para cá. Eles são, assim, fera no mercado, eles entendem tudo, estão envolvidos com as empresas, com os pensadores do assunto, e esse ano foi instituído de fato, eles eram um escritório, né, dentro da gerência de desenvolvimento de mercado lá de SPI, do interior, junto com o nosso departamento de vendas, mas hoje eles são de fato uma gerência instituída dentro da nossa organização. Então agora eles têm toda uma estrutura que pensa, olha, traz sugestões do que precisa ser melhorado, completamente focado nesse tipo de experiência, nesse tipo de necessidade. São quantos EACONs, William, no Brasil? Ao todo 6, né? E isso é bem interessante que a Mari está dizendo, porque essa gerência voltada para o segmento de e-commerce, ela está fisicamente em Bauru, mas nós estamos espalhados no Brasil inteiro. Isso. Então, eu fico em São Paulo, atendo São Paulo mais 3 estados. E aí a gente tem um time de 6 pessoas espalhados pelo Brasil, mais essa gerência fica em Bauru. Então, o QG fica em Bauru. O QG fica em Bauru. Que eles são de lá e ninguém mexe com eles. Agora, caso eu tenho um associado que está em Goiânia, tem como ser atendido? Tem como ser atendido. Tem um associado na Bahia, tem como atender? Tem como atender. Eu tenho um associado no Acre, perfeito. E se tem algum associado que, poxa, como eu chego nesse pessoal? Se você tem, quem tem um consultor dos Correios, né, ou mesmo na agência de rua nossa, passar por lá, dar uma perguntada, olha, eu vi falando do pessoal do Gense, né, que é a Gerência de Comércio Eletrônico, como que eu tenho acesso? O pessoal vai direcionar o nosso site, no Fale com os Correios, que é a nossa CAC, nossa central de atendimento, tiver dúvida, quiser colocar lá, o pessoal da CAC direciona para esse pessoal. Então, assim, tem muitas formas de acessar e é um time que está extremamente bem desenvolvido, que sabe tudo, né, William, né, eu tô aqui aprendendo mais um pouco todo dia, cada palestra que eu vejo dele, eu fico sem mais, né? E eles estão muito bem estruturados mesmo. Então, é muito legal se o associado Anamid fizer uso, né? Porque foi criado mesmo para que a gente consiga chegar no cliente e cada estratégia que a gente percebe que, poxa, o cliente melhorou o checkout dele, no mês seguinte, ele tá com uma receita melhor com os Correios, é sinal de que ele vendeu mais. E o nosso foco é que o cliente venda mais, que se ele vende mais, ele posta mais com a gente. Né? Exatamente. O objetivo de todo mundo que atua no setor de e-commerce é fazer vender mais. Com certeza. Tem uma coisa legal também, dentro da nossa plataforma Correios Empresas, o cliente final, ele consegue solicitar uma consultoria de e-commerce. Ah, é verdade. Então, ele tem um botão bem simples ali, ele solicita e isso vai ser direcionado para o consultor de negócios que atende aquele contrato para que ele faça ali junto com o cliente esse atendimento. Então, ele vai avaliar o site, vai entender se ele integrou corretamente, né? Se o preço que está ali na hora do checkout está correto e vai apoiar ele também para ver insights ali, olha, eu acho que ajustando aqui você vai conseguir converter melhor, vai trazer esse olhar. O William faz muito disso, né? Até dica de marketing o William dá, né? As cores, a disposição, sim, até brand, isso. Acaba eu participei de uma consultoria que ele aplicou, que às vezes eu peço, deixa eu participar, porque eu sempre aprendo, né? E aí ele fez uma consultoria tão interessante que ele entrou na
das redes sociais dos concorrentes daquele nosso cliente, né? E aí ele falou, olha, eu observei que você não está presente no TikTok. E aí essa empresa falou, mas o meu produto não vende lá. E aí ele falou assim, não, mas olha aqui o seu concorrente. E aí ele mostrou que, né, nos comentários ali, tinha, assim, centenas de pessoas falando, eu quero. O produto que ele vendia, que teoricamente parecia que não era aderente para essa rede social. Então, o trabalho que os consultores fazem, assim, é bem, bem bacana. E faz sentido entrar nisso, né? Porque quando a gente fala de frete, né? Fora as questões de campanha, que as campanhas também têm que acompanhar ali os apelos visuais, né? Os recursos visuais para atrair, né? Eu vejo muita loja com falhas na questão de cálculo de frete, seja em botão, em posicionamento, né? Aonde que tá essa informação, onde que não tá. Bug mesmo, que você clica em comprar, não vai para lugar nenhum. Não vai para nenhum, exato. Plataformas que também não olham para isso, né? Porque às vezes não é só agência, às vezes tem uma limitação técnica ali também, né? Da própria plataforma, né? Mas eu vou falar de um assunto aqui, na verdade, dando continuidade aqui, que aí eu sei que é com você, Ra, que é a questão das lojas franquias e direto com o correio, né? Quando você falou, por exemplo, de entrar lá no site, né, e pegar ali na parte de empresas, né, preencher o formuláriozinho ali para ter acesso. Se um cliente ele tem contrato com uma franquia, isso impede ele de ter essa consultoria? Como que funciona? E explicar um pouquinho a diferença, porque muitas lojas, né, acabam indo direto numa franquia primeiro, porque, enfim, existe no mercado uma informação de que pela franquia é tudo mais fácil, né? Então, fala um pouquinho disso daí para até as agências e os nossos lojistas aqui entenderem também como que é a diferença. Eu vou só contextualizar um pouquinho do que já existiu no passado para a gente chegar no presente, tá? Antigamente, assim, era bem comum, né? O contrato, ele era de uma versão diferente, né? Então, como muitas empresas, elas tinham ali um relacionamento direto com aquela agência, então ela tinha instituído, olha, eu tenho um contrato com a agência tal, né? E não necessariamente a gente precisa hoje seguir nesse formato, né? Claro que o cliente que ele quer manter o relacionamento dele com aquela agência, ele tem essa liberdade. Mas hoje, você acessando e tendo ali conosco esse contrato, diretamente com os Correios, você tem liberdade para postar e enviar em qualquer agência do Brasil, sendo uma agência própria ou sendo uma agência franqueada, tá? Então, os serviços de envios dos Correios, eles estão disponíveis para todas as agências. E aí, é claro que quando o cliente ele já tem a agência de relacionamento dele, ele muitas vezes prefere continuar lá, porque ele já tem um atendimento, muitas vezes a agência faz ali a coleta para ele, já retira os produtos e aí ele pode, através dessa mesma agência que ele já utiliza, continuar realizando os envios. Mas hoje, para o cliente que desejar começar aí esse relacionamento com os Correios, ele pode em qualquer local do Brasil. Olha, eu estou viajando, eu preciso fazer um envio, eu estou aqui na Bahia, eu consigo, eu posso ir ali numa agência nossa. Então, hoje a gente tem modelos de agências próprias, temos agências franqueadas, temos lojas de correios franqueadas, nós temos pontos de coleta, nós temos agências empresariais. Então, o Correios ele foi aumentando as unidades de recebimentos desses envios e todas elas estão habilitadas. A diferença é que em algumas agências você vai ter acesso a alguns serviços, mas são serviços diferentes, não são serviços ali voltados para os envios de encomendas, por exemplo. Esses a gente tem em todas as agências do Brasil. Tá, então a nível de serviço em si não muda nada. Não. Preço também não. A mesma coisa, o contrato segue a mesma. A gente vai ter a diferença de preço de acordo com o local de postagem e destino, né? Não por ser loja própria ou loja franquia. É o mesmo preço, sendo agência própria ou agência franqueada que estão ali dentro da mesma cidade, é o mesmo valor. Legal. O contrato é um só. Não existe, por exemplo, um contrato de franquia, um contrato de próprio. Não, o contrato é único que permite usar como todas as agências, como a Raíssa comentou. E o prazo também. As agências numa mesma região, então, estou aqui em São Paulo. No centro, por exemplo, tem muita agência próxima, própria franqueada, os prazos também vão ser todos iguais, né? Não muda nada de uma para outra. E como a Raíssa bem lembrou, agora a gente tem a novidade do ponto de coleta. Então, inclusive, lojistas que tenham interesse em se cadastrar como pontos de coleta e rentabilizar ainda mais o seu ponto físico, também podem. Então, tá aberto
aberto, no site dos Correios tem mais informações, e vamos supor, uma papelaria que quer começar a captar encomendas e ganhar um valor por isso, também pode. E quem levar sua encomenda para postar no ponto de coleta, paga o mesmo preço, mesmo prazo, tudo igual, né? Então, a gente está realmente... A praticidade de repente, estar mais próximo ali dele do que uma agência. Do que uma agência tradicional, como a gente está acostumado, né? Então, o Correio tem bastante. E tem estudos para muitos outros tipos de oportunidade de entrada, né? Então, por enquanto, a gente está com esses. O ponto de coleta é o mais novo e está em franca expansão, assim. Já esse ano mesmo, já instituíram diversos e muita loja tem aproveitado essa oportunidade também. Legal. A gente já está quase chegando no fim, eu que deixei aqui, eu acho que um assunto um pouco mais atual, vamos dizer assim, né? Marketplace, né? Todo mundo tem falado de marketplace, né? Tanto, né, redes sociais aí que estão também lançando, mas o Correios, né, por ser uma empresa nacional, acho que acaba a gente tendo mais interesse de saber como que vai funcionar, né? O que vocês têm de informação? Eu sei que ainda não é algo que está já pronto para o mercado, né? Mas, enfim, a mídia já vem falando sobre, né? Mas como que vocês veem, assim... não vou falar nem tanto do que é o Marketplace, porque eu acho que isso daí a gente ainda vai entender mais para frente, mas o que vocês veem de benefício, né, para o e-commerce como um todo, né? O que os lojistas, de repente, podem esperar de benefícios com essa nova solução, esse novo produto que o Correios está lançando? Eu acho que, antes de mais nada, a gente tem observado, é um assunto bastante estratégico que é tratado pelos nossos departamentos lá em Brasília. E o que a gente percebeu no material que chegou para nós aqui na ponta e com o lançamento oficial que foi realizado, é um produto Correios com a cara Correios. Então, é um produto, né, é uma oportunidade para a população como um todo. Então, a estratégia que está sendo adotada é um alcance para o micro, muito micro, né? Então, o pequeno artesão que acabou de fazer o MEI dele, que está começando, e também para os players gigantescos que a gente já tem enquanto parceiros. Então, esse posicionamento de mercado reforça ainda mais esse Correios que chega em todos os lugares. Então, a gente começa desse pressuposto, né? Poxa, eu vou ter que ter um mínimo de postagens. Nesse começo, a gente ainda não tem as informações de início, mas a gente sabe que a estratégia é chegar num ponto que todo mundo vai ser bem acolhido, bem recebido dentro da nossa plataforma, né? E um outro ponto que eles colocaram muito forte também é essa facilidade de acesso, né? Então, já comentaram conosco que serão 2 contratos, mas juntos, e aí a pessoa vai poder usufruir de tudo, não vai ter segmentações, né? Uhum. E o site já está aí, né? maiscorreios.com.br, quem quiser acessar, dar uma olhadinha, ainda não tem muitas, não tá muito com a carinha deles, mas é uma marca que já tá lançada no mercado. Já tá aberta para se cadastrar ali como já possível seller, já pode. Na verdade como se fosse uma lista de espera ali. Isso, interesse, né? Você coloca ali seu interesse em participar do Marketplace. Isso. Conforme você citou aqui, o percentual do varejo online ainda é baixo, então a proposta do Correio é ajudar esse número a crescer, né? Então, o nosso foco é realmente atender desde o pequeno ao médio, grande, apoiando o varejo, permitindo que mais um canal. Então, a gente vem com um posicionamento de que há espaço para todos, né? Então, não queremos esse posicionamento, por exemplo, de concorrente, né? Um concorrente está roubando no mercado, mas na verdade a gente entende que o Brasil tem muito para crescer no segmento de e-commerce, né? Então, existem dados que até 2027 nós vamos ter aí 104 milhões de usuários comprando, né? E isso não representa nem metade da população brasileira. Exato. Então, tanto é verdade que players de fora estão abocanhando essa fatia. Uhum, né? Então, a gente vê players vindo de fora, principalmente as chinesas, né? Chineses, né? Asiáticos, vindo de fora e se consolidando dentro do nacional. De forma muito rápida. De forma muito rápida, né? E intensa, porque enxergaram esse mercado. Então, a gente tem sim um potencial muito grande e o Correio quer fazer parte disso e ajudar esse número do varejo online a crescer cada ano.
Eu acredito que o próprio Fulfillment deve ter ajudado também a chegar no Marketplace hoje, né? Porque Marketplace, né, é algo que na pandemia, né, ficou muito em alta, né? Porque, enfim, né, as operações físicas fecharam, todo mundo precisava ali de uma forma de vender, mas de fato poucos conseguiram colocar em prática, né? Então você vê assim, o Correios falando, né, depois de 5 anos, agora eu vou lançar o Marketplace, né? Parece que até tá, não é tanto uma novidade, mas provavelmente teve que fazer uma série de coisas ali antes para realmente conseguir oferecer, né? E você sabe que a gente já teve o Marketplace, né? Sério? Lá, quando eu entrei nos Correios, 18 anos atrás, existia o Marketplace. Eu não sei, eu lembro muito bem da carinha dele, mas eu não tinha ainda, não trabalhava próxima de como é que funcionava essa operação. Mas hoje, o Marketplace nosso, é legal contar isso para o pessoal, que não vai ser a operação é nossa, mas a gestão do sistema é com um parceiro contratado, né? Então, a gente, né, os nossos técnicos, eles têm muito conhecimento e tudo mais, mas era legal ter alguém de mercado, alguém com bagagem, alguém com know-how. Então, foi feita uma contratação com a Infracommerce, eles que vão estar lá junto com a gente, operacionalizar, né, a plataforma em si, né? Mas a gente tem já uma experiência com isso, né? Se eu não me engano, acho que já deve ter uns 15 anos que o nosso e-commerce, ele foi desativado no perfil que ele tinha antes. Então, a gente pode dizer que a gente é pioneiro de e-commerce no Brasil. Infelizmente, ele foi desativado. E essa nova plataforma com a roupagem que se espera para hoje em dia já é aí um projeto de uns 4, 5 anos, né, William? Por aí. E foi tratado com muito cuidado, justamente para que quando a gente conseguisse lançar, a gente conseguisse lançar com a capacidade que a gente acredita que a gente vai precisar ter, né? Porque quando a gente fala, principalmente dos pequenos, o cara entra no mercado com os Correios, né? Muitas vezes ele nem sabe de outras empresas, ou ele acha que ele começa com os Correios, aí ele começa a migrar, ele vai e volta. Então, a gente já precisava entrar robusto, né? Então, foi muito bem desenvolvido para que a gente consiga já começar atendendo, né, quantidade que a gente acredita que vem. E é uma aposta muito grande e muito feliz. A empresa inteira está em festa, né? A gente gostou muito dessa nova... A repercussão acho que foi bem positiva, assim... Lógico, muita gente ainda fica um pouco insegura em relação, né, de vai ser, né? Porque ainda não tem muita informação e até aí faz parte, né? De não ter mesmo essa informação. Mas eu vi um interesse muito grande, né? Querendo ou não, a gente precisa de mais canais, né? E como você falou, assim, as asiáticas estão dominando, né? De certo modo, né? Então, por mais que tenha a opção de colocar os produtos nacionais lá também... Por questão de preço, a concorrência acaba ficando um pouco desleal, né? Então, você tem uma empresa nacional ali com lojas nacionais, né? E que certamente eu acho que vai ter uma estratégia ali também de redução de custo da parte logística, o que vai deixar mais atraente, mais competitivo. Eu acho que vai ser uma grande iniciativa e um grande reforço aí para o comércio que a gente está precisando, né? Então, sem dúvida. E eu acho que é super importante a gente frisar mais uma vez o nome, tá? Mais Correios.com.br. Então, acessa a página maiscorreios.com.br e lá você vai ter maiores informações, né, do que já está disponível de informações e também esse cadastro de interesse. Uma informação importante é que a previsão é que agora no segundo semestre já esteja 100% em operação, né? Então, já está batendo a porta aí, o pessoal está nos últimos detalhes, vai iniciar um pequeno piloto e já vai estar aberto para todo mundo. Então, ainda esse ano, a gente acredita que já vai estar à disposição, né? A gente está muito ansioso com isso daí. E é legal que, assim, agora com essa nossa parceria consolidada entre Anamid e Correios, né, que a gente também tem uns privilégiozinhos, né, de saber ter informações antecipadas para a gente poder ajudar também os nossos clientes, né? Então, quem ainda não é associado, né, procure aí a anamid.com.br para se associar, ter acesso a essa nova parceria aqui, ter acesso a um canal direto aqui com os Correios para se atualizar, para trazer informações também em primeira mão para os seus clientes, né? Então, eu acho que é muito legal esse papo aqui para a gente desmistificar um pouco, né? De novo, o Correio é uma empresa muito conhecida,
mas eu acho que ainda pouco explorada, né, pelo ecossistema, né? Acho que tem muita coisa que o Correio faz que a gente usa de forma errada, até por falta de conhecimento mesmo, né? Então... Até mesmo uma parceria. Que a parceria, muita gente não sabe, mas a gente tem esse tipo de parceria com diversas empresas, sempre buscando essa integração, né? Esse ganha-ganha mesmo, porque a gente tem aqui, na gerência que a gente trabalha, a gente realiza palestras, a gente dá consultorias, a gente promove eventos em conjunto e muita gente não consegue chegar. A gente não falou muito aqui, mas a gente oferece muitas consultorias internacionais também, para quem quer exportar. Então, quem quer começar ali. E aí, através dessas parcerias com as instituições, como por exemplo aqui, a gente consegue levar para os associados ali esse conhecimento, essa parte técnica, que muitas vezes eles não vão ter acesso ali nas nossas agências, por exemplo. Então, a gente disponibiliza um consultor para atender e para conversar com os associados em momentos oportunos aí para vocês também. Então... E até o próprio B2B, né? Lógico que a gente fala do B2B, a gente pensa primeiro já na indústria, né? Ali no fabricante em si, né? Mas tem muito lojista que também, ele é o B2C e ele quer começar a vender no atacado, né? Quer começar a vender direto ali para empresas, né? E às vezes não tem ideia de como começar na parte logística, né? Ele sabe operar o B2C, mas chega no B2B ele acaba apanhando porque é um pouco diferente, né? Pode parecer que é a mesma coisa, mas não é. Então é legal saber que tem essa... consultoria aí também, né? E, de novo, a logística eu acho que é um dos principais pontos ali do e-commerce, né? Ele pode, né, ajudar muito ou ele pode também atrapalhar muito se for mal executado, né? Então, é importante a gente ter bons profissionais que saibam ali ajudar na operação, para identificar problemas e também orientar os lojistas da forma certa, né? Vocês comentaram também da parte de artesanatos, né? Pessoas que estão começando ali com um negócio novo ali, pequeno, né? Então, os correios, às vezes as pessoas não sabem exatamente como usar também, né? Acaba usando ali de forma muito amadora, né? Então, eu acho que o Marketplace também deve ajudar muito esse nicho, né? De artesanato, de brechó, por exemplo, né? Que acaba não sabendo fazer cálculo ali do produto, né? Às vezes vende um produto, né, teoricamente barato, e aí na hora de calcular a cubagem ali, o negócio fica mais caro do que o produto que ele vendeu, né? E aí acaba desistindo, enfim, da compra. Eu acho que uma palavra que traduz muito o que a gente está dizendo é a palavra acesso. Então, o Correio é uma empresa que dá acesso. Né? Então, desde o grande ao pequeno, ao artesão, esse cliente, ele consegue ter acesso a soluções que são soluções que, por exemplo, no imaginário da maioria das pessoas, só o grande tem acesso a isso. Né? Então, o grande tem acesso, sim, e é a parceria que a gente preza muito, mas os pequenos também têm acesso. E isso não envolve um custo adicional. Né? Então, isso que é muito legal. Tá? Então, acho que é uma palavra que resume bem, dar acesso. E parcerias como essa conseguem que a gente leve para as pessoas essas informações e consegue que a gente seja acesso de alguma maneira, né? Então, a gente ficou muito feliz também com essa parceria. Esperamos que a gente tenha agregado um pouquinho aqui, né? Com as informações que a gente trouxe. E a gente fica à disposição, associado à Anamid, que tiver alguma dúvida, alguma questão, o pessoal que tem nossos contatos, e a gente tira a dúvida que for e direciona para o lado da empresa que for, que a gente é gigante, né? Para quem puder apoiar. É legal. Bom, a gente tá chegando já ao fim, né? Todo mundo já percebeu aqui, mas se deixar a gente fica horas aqui falando, acho que é um assunto muito rico. Certamente a gente vai ter aí uma parte 2, parte 3, acho que tem muita coisa pra gente explorar, que hoje a gente falou de forma, né, ampla ali de todos os serviços, de todas as novidades, mas acho que legal depois a gente tentar trazer ali um pouco mais... direto ali em cada serviço, né, na sua parte de consultoria ali realmente de negócio, enfim, acho que tem muito assunto pra gente debater com mais detalhes, né, e já fica o convite aí pra gente marcar aí uma nova agenda, e eu queria encerrar cada um deixando ali um pequeno recado, lógico, o William já acabou deixando o dele aqui, eu acho que seria até injusto pedir um outro, acho que, né, já foi fantástico ali, né, resumindo ali na visão dele o que o Correio é, então... A não ser que você queira trazer alguma outra coisa, mas se não, deixa aqui para a Raíssa e para a Ariana falar ali
um finalzinho ali, uma dica, algum ponto final. O William é muito mais poeta do que a gente, né? Não, eu acho que tem uma frase que nos resume bem, que os Correios... Eu diria que é a nossa missão, né? Um slogan aqui, que nós oferecemos soluções que aproximam. Então, de modo geral, soluções que aproximam você do seu cliente, soluções que te aproximam, que te levam até a algum lugar. Então, os Correios, ele tem essa missão, né, de estar presente em todo o território nacional. E nós aqui também, embora trabalhando aqui em São Paulo, nossa missão é essa. Hoje mesmo eu pude ter a oportunidade ali de uma troca com o cliente, né, e ele me agradeceu, poxa, muito obrigada pelo seu atendimento, deu tudo certo. E isso que é satisfatório para nós, né, entender que a missão que aquele cliente tinha funcionou. Então, a missão do cliente é a nossa missão. Quando a gente está ali empenhado para que ele tenha sucesso nas vendas dele, porque ele tendo sucesso nas vendas dele, nós também temos. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de reforçar isso, que é assim, a nossa principal missão, é aproximar. Eu acho que eu vou relembrar o que a Raíssa comentou. De novo, é que a gente vai muito além das cartas. Nós somos soluções que aproximam, nós damos acesso e que as pessoas lembrem que nós vamos muito mais além, nós vamos muito além das cartas e que busquem o que a gente tem de soluções e aproveitem, né? Porque a gente tem muita prateleira, muito produto de prateleira que está à disposição e que é para ser usado mesmo, é para facilitar a vida das empresas, dos cidadãos como um todo, né? E facilitar mesmo, aproveitar e ajudar ao mesmo tempo a economia do Brasil a rodar mais ainda, né? Então, acho que é isso. Muito obrigada pela oportunidade e a gente fica à disposição, né? Novas parcerias, até vocês fizeram um evento agora muito bacana, um time enorme nosso teve lá nas palestras, infelizmente a gente não conseguiu, que a gente teve conflito de agenda, mas o pessoal adorou o evento, então, assim, o que a gente conseguir construir em conjunto, conta com a gente. Vai ter. Quer concluir com mais alguma coisa? Ele é o poeta, né? Falaram, né? Diferenciado. É só agradecer mesmo, né? Pela parceria, pelo convite. Desejar muito sucesso a todos os associados, também a todos os clientes dos Correios e todos os parceiros desse ecossistema sensacional. Quero também deixar o contato do nosso time, tá? Então, comércioeletrônico@correios.com.br. Perfeito. Tá. Depois o editor coloca lá embaixo também na descrição pra gente. Interagir conosco, vamos conversar, vamos construir junto. Tá bom? E é isso, só agradecer. Perfeito. Bom, aqui na Anamídia a gente acredita muito que o futuro do e-commerce ele é colaborativo. Então, bem-vindos, Correios, aqui a essa parceria. Que seja uma parceria que agregue e traga muito conhecimento, né, para as agências, para os ecossistemas. E as portas estão abertas para vocês. Espero que a gente consiga fazer mais coisas juntos. Muito obrigado. Obrigada. E a gente chega ao final. Quero agradecer também quem está assistindo aí, associados, né, e não associados. Quem não é associado entra na Anamídia para se associar. Lojistas, procurem um associado para te ajudar também a saber mais sobre os Correios. E é isso. Obrigado.